Fala pessoa, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e com harmonização facial. E agora, no finzinho de 2023 e no comecinho de 2024, a gente resolveu tirar umas férias. Ah, mas precisa de férias? Pois é, precisa de férias. Esse ano a gente fez mais de 70 aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você acompanhou, você viu, quase todo dia tinha vídeo novo. Quando não era aula, era corte. Agora a gente preparou, na verdade, a gente reciclou, pegou algumas aulas que nós fizemos para um outro projeto dentro da área de harmonização facial, com uma série de dúvidas sobre vários tratamentos de preenchedor, de toxina, enfim, daquilo que você tem dúvida na hora de atender o seu paciente. Então acompanhe a gente nessa série especial, é a série Fica a Dica, que vai ficar rodando aqui no YouTube até final do carnaval, é melhor, até o final do carnaval. E depois a gente vai voltar com conteúdo novinho, zerinho para você. Enquanto isso, a gente está de férias. É isso aí. Ah, alguns detalhes. Você pode se inscrever direto na nossa plataforma, que é essa daqui, play.institutovelasco.com.br, exclusiva para profissional da área da saúde. Se você é paciente, você é bem-vindo para seguir o nosso canal, você é bem-vindo para deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que é muito importante para alavancar o canal e para ajudar a gente nesse projeto daqui dentro do YouTube, certo? É isso aí, aproveita, tchau, tchau, até a próxima. Tem moda que é legal, tem moda que é bonita, e nos últimos meses o que a gente tem ouvido falar muito é sobre Fox Eyes. Você esqueceu do tem moda que é estranha. Tem moda que é estranha, e na verdade a gente ouve perguntas até dos nossos alunos, falar, olha, como é que é a técnica de fios para fazer o Fox Eyes. Vocês vão ensinar Fox Eyes? Vamos abordar o Fox Eyes? E assim o tempo inteiro, né? E na verdade eu tenho um conceito mais ou menos, não sei se é o verdadeiro, mas eu acho que a terminologia Fox Eyes é uma terminologia errada. Eu acho que é uma tradução mal feita sem ser uma tradução, né? Sabe o que acaba acontecendo? É que nem o... Eu não sei vocês, mas eu tenho pavor daquele tem que estar fazendo, você tem que estar ligando, tem que não sei o quê. E é a mesma coisa, é tradução errada do inglês, de alguém que viu, achou que era, começou a falar e dali ficou. Exatamente, porque quando a gente fala Fox Eyes, fala é olho de raposa, mas se você olhar uma raposa, o olho dela não é bonito. Não tem nada sensual, não tem nada legal. Mas tem uma terminologia em inglês que chama Foxy. Quem gosta de rock conhece, por exemplo, esqueci o nome do desgraçado, o Jimi Hendrix. Você vai ouvir uma música do Jimi Hendrix chamada Foxy Lady. Foxy Lady, na verdade, a tradução seria uma moça sensual. Então faz muito mais sentido a gente falar em Foxy Eyes, com Y, do que Fox Eyes, olho de raposa. Então faz muito mais sentido. Então olha só, a tradução de verdade... É um termo popular. É um termo popular, na verdade é uma gíria, né? Então, slang, é uma gíria, né? Então olha ali, Foxy significa sensual. Então o que está acontecendo nesta moda são mulheres querendo olhos mais sensuais. Eu acho que quando cabe falar de olho de algum animal, e que já houve essa moda também, e que eu acho que cabe muito mais do que hoje Fox de raposa eyes, é o cat eyes. Que eu acho que, na minha opinião, é muito mais bonito do que o que estão fazendo hoje. E que na época do Iê chamava olhos de gatinho, que nada mais é do que uma maquiagem. Do Iê, você não lembra dessa época? Eu também não, meu pai deve lembrar. Mas ela falava de olho de gatinho, aquela maquiagem que dá um puxadinho do lado, meio Amy Winehouse. É. Então a interpretação disso talvez esteja errada, ficar falando Fox Eyes, mas enfim, o que é o Fox Eyes ou Foxy Eyes? Nada mais é do que uma modificação justamente na porção da comissura do olho, através de procedimentos cirúrgicos ou através de procedimentos que cabem dentro da harmonização. Minimamente invasivos. Né? Se for um procedimento cirúrgico, o nome do procedimento acaba sendo cantoplastia, que você pega aquele cantinho do olho que está caidinho e você remove um pouquinho da pele do canto do olho e você levanta um tantinho, fazendo a sensação de Fox Eyes, ou dando a sensação de um olho mais puxadinho. E é engraçado que assim, olhando a cirurgia parece a coisa mais simples do mundo para fazer, né? Muito simples. Tecnicamente parece ser muito simples, mas tem que ter uma mão firme danada para conseguir fazer um procedimento como esse. E tem outros detalhes, né? Porque a gente fala da cantoplastia, só que nem sempre é só a cantoplastia. Tem uma modelo que chama Bella Hadid, que ela ficou muito famosa justamente por ter feito um procedimento de cirurgia plástica e que ela modificou não só a questão da comissura do olho, mas modificou também a posição da sobrancelha. Mas você sabe que aí eu acho, rapidinho, volta lá na gente um pouquinho, só porque, mas aí você sabe que, e aí eu acho, que eu não sei porque eu não acompanho TV, mas eu acho que no fim, essa ideia do Fox Eyes, eu vou falar Fox Eyes porque é o que vocês falam, mas vocês já entenderam que talvez não seja o termo correto.
Mas o Fox Eyes ficou famoso depois que ela apareceu com a cirurgia, na verdade. Foi isso aí, eu já não sei o timing da história. Eu também não tenho certeza, também posso estar errada, mas eu acho que foi o contrário. Não foi que quando começou ela surgiu com isso. Isso começou por conta dela. Sim, então veja só, olha aqui. Na verdade ela deu uma boa trabalhada. Se a gente pega a foto inicial, que não é esta daqui, tem uma foto anterior que ela tinha um nariz muito mais... Isso que eu ia falar, porque aqui ela já mexeu o nariz. Já mexeu o nariz, né? Mas veja só, esta porção lateral, ela fez um lift de sobrancelha associado a uma cantoplastia já um pouquinho em excesso. E se você olhar, ela dá um olhar um pouquinho mais oriental, né? Ela tem um olhar um pouco mais oriental, um visual um pouco mais oriental. E tá acentuado com a maquiagem. E aqui a maquiagem também colabora. Mas um aspecto interessante, estudando um pouquinho a respeito de onde que surgiu essa moda do Fox Eyes, começaram a se comentar, justamente por dar esse ar um pouco mais oriental, que é uma apropriação cultural de asiáticos. Não faz o menor sentido, na verdade. Verdade, eu lembro que você comentou. Porque o desejo, na verdade, é estético, é cosmético. Né? Então eu não encaro isso como uma apropriação cultural, do mesmo jeito que se eu quisesse usar um dreadlock não é apropriação cultural. E um dos pontos que é interessante é que assim, um oriental busca justamente o oposto. Né? Existe uma demanda, vamos dizer assim, de alguns orientais, aquele que tem o olhinho mais puxado, às vezes mais marcado para um lado oriental, de fazer um procedimento que também é uma cantoplastia, na verdade é um procedimento para criação de uma dobra, justamente para o olhinho ficar menos puxado. Então, o que acaba aparecendo é que você quer deixar o seu olho puxado, você deixa. Se você não quiser deixar seu olho puxado, você não deixa. Então essa questão de apropriação cultural não faz o menor sentido. E eu acho que não tem problema nenhum você gostar do visual de outra pessoa e você querer adotar alguma coisa que cabe pra você. E o que eu acho que assim, que eu até estava comentando com o Rogério, não é, ele tinha até falado algo do tipo, todo mundo quer o que não tem. Nessa situação, eu acho que quando você pega um oriental, como nessa foto que a gente mostrou agora, é excesso de olho puxado. Quando você pega um ocidental, às vezes é muita falta, é excesso de olho redondo. Ou olho redondo, aquela comissura caída, né? Caída, exatamente. Então, eu acho que a ideia é querer chegar no meio termo. Então, não é que oriental quer ter o olho de ocidental e vice-versa. Eu não acho que é isso. Eu acho que o bonito sempre foi e é agradável aos nossos olhos a ideia do olho ligeiramente levantado, sem a queda da comissura. Então, quem é ocidental quer chegar no meio termo de um oriental e vice-versa. Sim, e o principal, na verdade, nessa técnica é que ela pode ser reproduzida através de maquiagem. Então ela não precisa ser uma técnica de harmonização, pode ser uma técnica de maquiagem, que você aumenta a iluminação daqui e você dá a sensação de uma comissura elevada, simplesmente passando, qual que é isso aqui? Delineador. O delineador, você passando um delineador para dar uma curvinha, né? Então é o que eu comentei no início do vídeo, é meio o olhinho da Amy Winehouse, se bem que ela era meio over, né? É bem ela já exagerava, mas a ideia é ter uma iluminação justamente nesta região, e esse delineador subindo ou ascendente, ele dá um destaque um pouquinho maior para os olhos. Então, na verdade, não é harmonização, isso é maquiagem. E um negócio que a gente costuma comentar sempre em aula e sempre para os nossos alunos: a harmonização nada mais é do que uma maquiagem a longo prazo. A gente trabalha com luz, e a maquiagem é essencialmente luz. Então você vai modificar o rosto de uma pessoa para que aquela maquiagem, entre aspas, fique mais ou menos permanente, que a iluminação fique no lugar que ela quer, que ela deseja, que agrade a nosso paciente, né? Então não é uma técnica. Então quando a gente fala Fox Eyes, você pode pensar em simplesmente fazer uma maquiagem, ou a pessoa pode adotar uma técnica um pouco mais agressiva, não tão permanente dentro da harmonização, fazendo um fio de sustentação, fazendo até um preenchimento para você dar um destaque aqui na eminência orbital e você projetar a luz do jeito que ela quer projetar. E aí eu acho que uma questão que vem disso, da cirurgia, que a cirurgia ela acaba sendo de fato não precisa aumentar, não vou aumentar, a partir de tá tão linda hoje. Não precisa ser, e olha que eu nem tô deitada, hein, homem. A cirurgia acaba dando um efeito de resultado mais horizontal, né? Então, quando começaram a tentar reproduzir essa cirurgia com os fios de PDO, tem que ficar claro que existe uma certa diferença em a gente pensar em questões cirúrgicas de lifting de sobrancelha e
é a cantoplastia. O lifting de sobrancelha, a gente não vai tender a trazer a parte dos olhos e do canto do olho e sobrancelha para lateral, e sim mais vertical e mais inclinado. E aí tá uma diferença do que a gente acaba usando na clínica, que eu não recebo no meu consultório uma grande quantidade de pacientes querendo o olho desse jeito, com a sobrancelha reta. Todo mundo quer... Isso aqui já é um exagero, né? Exatamente. Todo mundo quer o canto dos olhos mais iluminados, para trazer mais luz, justamente para tirar essa ideia de canto de olho caído. Então, a gente usa algumas técnicas que a gente trabalha com a modificação e sustentação dos ligamentos temporais, para conseguir esse efeito de forma mais sutil e num sentido mais inclinado. Exatamente. Né? Então, assim, existiriam 3 movimentos na região de sobrancelha, né? Então, existe o movimento mais próximo do Fox Eyes, que é justamente, ele é mais horizontal, traciona mais para o lado. Existe o lift de sobrancelha propriamente dito, que vai trabalhar essencialmente na sobrancelha e, por tabela, a comissura acaba levantando um pouquinho. Né? E existe os olhos de gatinha, o cat eyes, que você estava comentando, que ele vai trabalhar um pouco de cada, vai elevar um pouquinho mais a comissura, elevar não exageradamente a sobrancelha, para poder dar um olho um pouquinho mais claro, né? Para dar uma visão mais clara, um olhar mais aberto, que acaba sendo o objetivo essencial da maior parte dos nossos clientes. Eles não querem um olho de alguém, ele quer, na verdade, que o olhar dele fique um pouco mais claro e fique um pouco mais visível. Né? Então, para desenvolver essa técnica, até o uso de fios acaba sendo alguma coisa muito exagerada, né? Dependendo da técnica que você usa, acaba sendo exagerado. Então, veja só, interessante a abordagem. Veja que... Isso não é um procedimento realizado por nós, tá? Isso aqui é um vídeo que nós tivemos, na verdade, de um curso que eu fiz. Mas olha o exagero que foi feito aqui no processo. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, que senão a gente acaba ficando só no trabalho. Mas veja esse caminho que está determinado para a cânula, né? Passando a cânula, ancorando ela na região próximo da fáscia, né? Aqui não é galha, aqui já é a fáscia do temporal, fazendo uma variação de técnica que é muito interessante, que joga a pontinha para dentro da região, mas o interessante, na verdade, que a gente faz normalmente, sim, que né? é a forma de ancoragem que a gente faz, mas o interessante mesmo é esta visão aqui, ó, no finzinho, agora fazendo a ancoragem final da estrutura, né? Deixa eu pegar um pontinho do vídeo. Isso, que aqui já vai mostrar o exagero da história toda. Olha aqui a sobrancelha dela, formou uma prega até num lugar esquisito aqui, né? Veja que a comissura do olho se eleva, a sobrancelha ela é tracionada para o lado, mas o objetivo principal é o quê? Uma iluminação aqui, ó. É isso daqui que é o interessante, né? E é aí que a gente tem que focar. Então, quando vocês quiserem aprender sobre Fox Eyes, esquece curso. Não tem necessidade de fazer um curso para você aprender a fazer Fox Eyes. Você usa a técnica que você já conhece. Vai usar fio de sustentação, vai usar preenchedor, porque existem pontos, por exemplo, no MD Codes, que você coloca justamente nesta região, que já dá um efeito de lift. Você vai fazer preenchimento em região de têmpora, pode fazer um preenchimento na porção lateral de fronte, que você vai dar um efeito muito parecido. Então, Fox Eyes, na verdade, eu acho que é muito mais um conceito do que uma técnica propriamente dita, porque, né? Assim, quando a gente trabalha com fios, a gente sempre tem que pensar em física, em vetor, não tem jeito, né? Tanto que a gente faz o Tick Finger Test, que é um teste desenvolvido por um coreano, que ele fala da movimentação, onde você posiciona seu dedo, levanta, suspende esse tecido por até 1 centímetro, 1,5 centímetros e avalia a modificação que acontece em tecido mole para ver se aquela região de sustentação, de ancoragem, é suficiente para você corrigir o seu problema. Então, tudo a gente tem que pensar em vetor para a direção que você quer levar esse tecido. A sobrancelha não é diferente. Então, basta você ter em mente que nessa região, a ancoragem, quanto mais engalha para dentro da linha capilar, né? Por dentro da linha do cabelo. Mas sustentar em galha mesmo, ou fáscia, né? Não deixar em subcutâneo. Quanto mais você sustentar, quanto mais você trabalhar no descolamento desses ligamentos temporais que existem aqui, dessa adesão temporal que existe, porque isso ele acaba tendo uma elasticidade, então ele te dá uma sensação inicial de que houve esse tracionamento, mas ele volta e puxa de novo, ele tem uma tendência a levar de novo para o local. Então,
soltar isso aqui, aplicar toxina intraorbitário, que também é um músculo trabalhar depressor, no orbicular. É suficiente, basta você trabalhar no seu paciente de acordo com o formato de sobrancelha do seu paciente, o vetor que você vai fazer o tracionamento. Então não é diferente de nada do que você trabalha com fios em face. Sim, então veja, uma associação preenchedor, toxina e fio, você consegue resolver essencialmente tudo, que é basicamente, resumo do resumo, é trabalhar na iluminação. Você vai deixar esta região mais iluminada, vai deixar o cantinho do olho mais levantado, para justamente abrir um pouco o olhar e deixar um olhar um pouco mais jovial, né? Não vou falar jovem, mas vai deixar o olhar um pouquinho mais jovial. E assim, eu vou mais longe. Se você quer tratar de fato uma cantoplastia, né, que seria o termo ideal, que a gente acaba tentando passar isso para os procedimentos minimamente invasivos, se você quer de fato conseguir um resultado mais consistente, quando se trata de elevação de sobrancelha, a gente tem que pensar em alguns pontos importantes. Não é simplesmente fios. Paciente que tem falta de tecido na região de fronte, que perdeu já essa curvatura, que já não tem mais sustentação, a gente precisaria trabalhar com a melhora da qualidade dérmica dessa região, seja com fio, seja com hidroxiapatita, qualquer uma das opções. Precisa pensar em trabalhar com toxina, que é para relaxar os músculos depressores. Precisaria pensar em soltar um pouquinho esses ligamentos e sustentar de fato os ligamentos temporais inferiores e superiores, que é o que a gente faz quando a gente quer trabalhar nos cat eyes, né? Sim. Então não adianta simplesmente achar que você vai colocar um fio em sobrancelha e você vai conseguir esse resultado. Não é tão simples. E pode até pensar, por que entorta, né? Porque no processo de envelhecimento cai a comissura do olho. Excesso de pele, pode pensar num jet plasma, num eletrocautério também para ajudar na remoção do tecido. Então, na verdade, tem que ser uma associação de técnicas. Não adianta você falar, vou aprender a colocar fio no Fox Eyes ou Fox Eyes, que vai durar. Não vai durar, vai ser um efeito transitório, porque você tem que trabalhar em todo o contexto, né? Todo o problema em si. Certo? É isso aí. Então, basta você saber se você quer Fox Eyes, se você quer Cat Eyes, para poder saber onde você vai colocar o posicionamento dos seus fios.